que eu depreendo é que, de certa forma, o CETA, e imagino que isto seja transversal ou pelo menos extensível a muitos tratados comerciais internacionais, o que o CETA faz é promover uma corrida para o fundo ou um descer generalizado dos padrões, neste caso de segurança alimentar e ambiental, ou seja, o nivelar por baixo entre as partes do tratado. Que é um bocado o que acontece na harmonização regulatória, é isso, os dois países criam comissões para harmonizar, para criarem leis que sejam, para que os produtos sejam compatíveis nos dois sítios, mas o que acaba por acontecer é uma corrida ao fundo. E isso acontece porque na União Europeia, nesta questão da segurança alimentar, também se calhar convém falar deste conceito, existe o princípio da precaução. Ou seja, um produto alimentar ou um medicamento ou algo do género para ser posto no mercado na União Europeia tem de passar várias barreiras, vários obstáculos, várias provas científicas de que não põe em risco a saúde das pessoas. Esse princípio existe na União Europeia. E noutros países, como no Canadá, falando do CETA, ou nos Estados Unidos, falando do TTIP, em muitos destes países não existe esse princípio da precaução. Ou o Japão, com o JEFTA. E, portanto, o que estes tratados comerciais fazem, de certa forma, é nivelar por baixo e de certa forma, contornar estes princípios e estes problemas. São muitas vezes referidos como servindo para promover, um bocadinho seguindo a tal retórica do Friedman, que servem para beneficiar ambas as partes, mas o que na verdade servem é mesmo para beneficiar certas clientelas, certos setores das sociedades. Por exemplo, no UE-Mercosul, muitos dos críticos desse tratado dizem que o tratado serve para agradar ao setor automóvel da União Europeia, porque serve para a União Europeia exportar carros para a América do Sul, e ao setor da alimentação da América do Sul, a agropecuária, para exportarem comida para a União Europeia. Isto é verdade? Isto acontece com os outros tratados também? Sim, acaba por haver interesses em... portanto, dessas grandes empresas. É esse um bocado o motor desses tratados. Agora, 60% da desflorestação é culpa da produção de gado. Portanto, grande parte das nossas importações que vão vir deste acordo com o Mercosul vão seguramente de carne. E, portanto, indiretamente, com este acordo estaremos a contribuir para a desflorestação da Amazónia. Portanto... Há bocadinho falaste num outro tratado que agora está muito na ordem do dia, que é o Tratado da Carta de Energia, que já é velhinho, é dos anos 90, como tu referiste, é de 94, mais especificamente. E este tratado é considerado por muitos dos seus críticos, nos quais eu imagino que tu te insiras, e eu, depois de estudar melhor o assunto, também me insiro claramente nas críticas a este tratado e aos tratados comerciais, a estes em geral. Os críticos deste tratado dizem que ele é um dos maiores inimigos no combate às alterações climáticas, e até a expressão engraçada, é o maior inimigo no combate às alterações climáticas, de quem nunca ninguém ouviu falar. Queres elaborar um bocadinho sobre porque é que este tratado especificamente é tão inimigo do ambiente, e eu já explico porque é que ele está na ordem do dia? O principal é que este tratado é feito para proteger investimentos das grandes empresas de energia, petrolíferas, e, portanto, essencialmente está contra ou vai contra os princípios do Tratado de Paris, não é? Estes tratados, ao protegerem os investimentos dessas empresas e de uma forma muito grande, impedem que se os Estados quiserem tomar medidas mais fortes para reduzir estas emissões, têm que forçosamente prejudicar os lucros dessas empresas. E, portanto, o que vai acontecer é que... E, portanto, estas empresas, sabe-se que são responsáveis por cerca de 5 vezes as emissões de dióxido de carbono que que estamos autorizados a emitir... Segundo o que está no Acordo de Paris. Segundo o que está no Acordo de Paris. Portanto, nunca... Mantendo o Tratado da Carta de Energia como está, nunca seremos capazes
ir de encontro a essas metas. Temos de escolher entre ou respeitar o Tratado de Carta de Energia ou respeitar o Acordo de Paris. Tem agora um processo grande por proibir a exploração de petróleo ao largo da costa um processo ao Estado italiano usando tal mecanismo. Sim. Processados por uma empresa, basicamente. Sim. Uma empresa petrolífera que achou que com a cereja no topo do bolo, que não processa apenas pelo investimento que perde com esta decisão, portanto investiu X e não pode e fica com esse investimento empatado, portanto tem que ser ressarcido por isso. Também processa pelos lucros que estaria à espera em continuar com essa exploração, que são 10 vezes maior do que o investimento. Pronto. Sim, e há um caso também com o da Líbia, que também no empreendimento turístico, acho que foi que o investimento era de cerca de 5 milhões de euros por aí, e saiu de lá desse julgamento com o Estado líbio obrigado a pagar quase cerca de 1.000 milhões de euros. 5 para 1.000 milhões, uau. Sim. Pronto, há bocado usaste a palavra extorsão, eu começo a achar que se calhar não foi descabido. E isto é muito usado também foi muito famoso em 2015, portanto, o uso que as empresas tabaqueiras fazem deste mecanismo para intimidar os Estados, muitas vezes Estados pequenos, como o Togo ou as Ilhas de Salomão, para pôr imagens a advertir os consumidores de que fumar faz mal, fumar mata. O intuito era intimidar os países para não irem avante com essas medidas. E, portanto, quando um país se vê faça a possibilidade de intimidade mesmo, isso é mesmo intimidação. Sim. Para não tomar políticas públicas, neste caso seriam benéficas para a maior parte da população. E aqui acho que ilustras muito bem alguns dos problemas deste mecanismo e dos tratados em geral. Uma das reivindicações da troca é o apoio ao Tratado Vinculativo das Nações Unidas. Explica o que é o Tratado. Portanto, é um bocadinho o sentido inverso da proteção de investimento, que é responsabiliza as empresas, as multinacionais, pelas práticas que as suas sucursais fazem nos países, noutros países onde investe. Imaginamos um caso em que uma petrolífera polui num país africano, polui aí e foi considerado que houve práticas negligentes e que eles seriam obrigados a pagar indenizações. Só que a empresa que estaria obrigada a pagar indenizações era, portanto, uma sucursal de uma empresa-mãe, já não lembro, em França ou um desses sítios. E, portanto, essa sucursal pode muito bem declarar falência e a culpa morre solteira. O que este tratado vinculativo faz é obriga os países, portanto, responsabiliza não só as sucursais, mas todas a empresa-mãe num país exportador de capital. Bem, Francisco, chegámos ao fim. Obrigado pela conversa. Se quiserem saber mais sobre estes tratados e sobre os problemas que estão nestes tratados, podem ir ao site da Troca, tem lá muita informação.